Toda a parte tributária começa com a escolha do CNAE, né, do Código Nacional de Atividade Econômica. Então, você precisa lá saber qual que é o CNAE que vai representar aquela pessoa jurídica. Entender todo esse contexto, entender as diversas figuras dentro desse nicho de mercado dos infoprodutores é fundamental. Qual que é o papel de cada um dentro deles é fundamental, tá? Por que é fundamental? Porque a gente sempre fala que tudo começa, toda a parte tributária começa com a escolha do CNAE, né, do Código Nacional de Atividade Econômica. Então, você precisa lá saber qual que é o CNAE que vai representar aquela pessoa jurídica, seja a pessoa jurídica da infoprodutora, seja a pessoa jurídica da agência de lançamento ou do lançador, seja a pessoa jurídica dos freelancers ou dos afiliados, tá? Os freelancers ou os prestadores de serviço autônomos aí que constituam uma pessoa jurídica, tem que saber qual que é o CNAE, tá? Aí sempre vem aquela pergunta, MEI pode ser? Né? Pode ser MEI? Então, gente, normalmente, o afiliado, a figura do afiliado, começa como MEI, tá? Porque você tem essa figura aí do representante, né? Que pode ser enquadrado como MEI. Não é representante, deixa eu ver, é promoção de vendas mesmo. É exatamente, tem o CNAE de promoção de vendas, tá? E você pode enquadrar no MEI, ok? Lembrando que o faturamento do MEI é limitado, né? Então, sempre tem que iniciar como MEI, mas depois escala. Ok? E aí você tem a possibilidade de outras figuras aí ingressarem como MEI, daí a gente tem que ver qual que é o papel de cada um dentro, mas normalmente quando a gente fala de uma infoprodutora, normalmente essa infoprodutora tem lá alguns CNAEs, tá? Então, quais são os principais CNAEs de uma infoprodutora? O CNAE de treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial, tá? Esse é um dos principais CNAEs que entram, porque de fato você está treinando as pessoas, né? Mas você tem alguns outros CNAEs também. Tem o CNAE de comércio varejista de livros, tá? Porque existem infoprodutoras que vendem e-books, por exemplo, tá? Então elas estão vendendo e-books, então comércio varejista de livros. Tem o CNAE do serviço de congressos, exposições, feiras, tá? Isso mais voltado à parte presencial, que agora na pandemia deu uma retraída, mas é muito comum que as infoprodutoras, até para vender os seus infoprodutos, façam isso por meio de eventos presenciais, tá? Então acabam tendo isso também dentro do seu CNAE. Muitas infoprodutoras têm o CNAE de portal da internet, portais provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet. Esse é o mais comum das infoprodutoras, eu diria que esse é aí o CNAE principal da maioria das infoprodutoras, tá? Que é portais provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet, ok? Esses são os principais CNAEs que a gente vê aí em relação às infoprodutoras, tá? Aí as agências de lançamento, elas estão muito relacionadas à publicidade. Também muitas agências têm esse mesmo CNAE de portal da internet, até porque às vezes elas mesmas que são as responsáveis por hospedar os cursos dos seus experts, elas que fazem toda a parte expert realmente está cedendo a sua imagem, está cedendo o seu conhecimento, mas o infoproduto em si, quem faz todo ele é a própria agência de lançamento. Então, normalmente, ela também tem esse CNAE principal de portais e provedores de internet, isso que eu acabei de falar aqui para vocês, tá? E muitas também têm o próprio CNAE de publicidade, né? Agências de publicidade. Muitos também têm esse, tá? De agências de publicidade. Enfim, aí tudo começa da escolha do CNAE. O que vai interferir sempre a escolha do CNAE? Vai interferir, primeiro, se pode ser MEI ou não, tá? Primeiro ponto aí que sempre tem que pesquisar se é uma atividade permitida no MEI, tá? Porque isso vai ter reflexo direto na parte da tributação. Segundo, se pode estar enquadrada no Simples Nacional e qual é o anexo do Simples Nacional que está enquadrado, tá? Então, é outra análise que tem que ser feita. Sempre que vocês forem lidar com um infoprodutor, o primeiro ponto de partida é analisar o CNAE, tá? Identificar toda a tributação que está relacionada àquele CNAE. E aí é o primeiro ponto de partida até para um planejamento tributário, tá? Primeiro ponto de partida até para um planejamento tributário. Porque se você identifica que você pode trazer mais atividades para o projeto social da empresa e até atividades que possam ter um benefício do ponto de vista tributário, esse já é um primeiro grande planejamento tributário que você pode fazer para o infoprodutor, para a infoprodutora, ok? Esse é o primeiro grande passo que você pode dar junto com o infoprodutor.
fazer o planejamento tributário olhando os quinais dele e tentando verificar outros quinais que possam ter um melhor enquadramento tributário, tá? E aí, então, dentro do Simples Nacional, você vai ter ali qual que vai ser o anexo, né, do Simples Nacional. Lembrando, gente, quando você tem uma infoprodutora que comercializa e-books, tá? Lembre-se que comércio de e-books, ele é uma atividade de venda, né, que vai ter uma tributação específica. Você vai ter que selecionar lá dentro dos anexos do Simples Nacional, tem tributação específica. E aí já é outro planejamento tributário, que é segregar essas atividades, tá? Que são sujeitas ao recolhimento do ICMS, sim ou não, né? Porque e-book, gente, né? E-book é livro, então a gente tem imunidade constitucional. Mas é um ponto de partida interessante para você estruturar o planejamento tributário. Então, promover essa segregação de atividades é um ponto de partida bem interessante também. Então, saindo do Simples Nacional, tem como também pensar em planejamento tributário? Super! Por quê, gente? Sai do Simples Nacional, vai para o lucro real ou vai para o lucro presumido? Vai para o presumido, né? Normalmente vai para o presumido. E, via de regra, o presumido é o mais interessante, sim. Até que você tenha a consideração de que todas as despesas, os gastos de publicidade podem ser considerados como insumos para fins de PIS e COFINS. E aí, dependendo do volume de insumos, pode ser que o lucro real seja mais vantajoso para a realidade daquela infoprodutora. Então, nesse aspecto, uma vez que sai do Simples, é outro planejamento tributário. Até a própria preparação da empresa para a sua saída do Simples Nacional já envolve um planejamento tributário. Tá? Por quê? Porque primeiro você pode estruturar essa situação de você separar o que é a parte de serviço daquilo que não é serviço, que é comércio, e daquilo que não é nem serviço nem comércio, que seria uma simples licença de uso, que aí existe toda uma discussão, né, inclusive nos tribunais, sobre quais são as atividades que não estão nem sujeitas ao ISS, nem sujeitas ao ICMS. Então, tudo isso é planejamento tributário. Tudo isso são análises, tá? Para você saber quando que você vai orientar a infoprodutora, a qual tipo de inscrição se ela vai ter que ter inscrição estadual, inscrição municipal, qual que vai ser o tipo de emissão da nota fiscal que ela vai fazer em relação aos seus infoprodutos, tá?